Então vamos pro nosso terceiro e último bloco, falando sobre design de interiores, mercado de trabalho, história profissional da Nani, o que ela fazia antes, o que ela veio fazer aqui. Nani, fala um pouquinho, só uma curiosidade que eu tô pra te perguntar aí desde o início que vocês falaram. Tu veio às cegas, né, pra cá acreditando no Augusto, né? Porque a gente falou que era bonito, né? Ele se apaixonou pela cidade, vendeu, e aí você fisgou. Eu comprei a ideia. Na verdade, eu sempre quis viver, eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? Eu sempre tive essa vontade, na época de adolescência e tal. Muitos amigos chegaram a fazer, eu não cheguei a fazer. É tudo muito complicado, a parte financeira, né? A gente passou por um processo delicado, assim, na minha família, assim, na parte financeira. Mas então eu não tinha conseguido viver isso, né, de fazer um intercâmbio e tal. E aí quando ele veio fazer o intercâmbio, a gente tava no comecinho de namoro, ele voltou e desde então não parou mais. Mas assim, eu nem levava muito a sério, porque também eu nem sabia se a gente ia ficar junto, né. A gente tava no começo de namoro, tava se conhecendo ainda, né, aquela coisa, né. E aí eu falei, não, isso aí é fogo de palha, não tem nada a ver, imagina. Aí por fim não, a gente foi afirmando, né, foi ficando... Já deu 7 anos, né? Que a gente tá junto. Né? Deu 7 anos. Nunca imaginei. Dias atrás que a gente Revelações. Tá 7 anos. 7 anos, é muito tempo. Mas enfim, e aí eu falei, quando ele começou mesmo a trabalhar isso, foi quando a gente também resolveu morar junto, depois a gente resolveu casar e tal. E aí eu falei, por que não, né? Eu também tenho essa vontade. Eu já estava fazendo curso de inglês no Brasil, o francês não. Eu falei, eu vi como uma oportunidade também de crescer na minha profissão, né? Que eu acho que tudo a gente cresce, né? Como pessoa ou como profissional e tal. Eu sou formada faz 8 anos, eu formei em arquitetura e urbanismo pela PUC Minas, Poços de Caldas. E desde o começo, eu comecei a estagiar muito cedo e tal, justamente para eu ver se era aquilo mesmo que eu queria. Eu acho que é muito importante a gente conhecer a profissão na prática, né? Porque às vezes você passa a faculdade inteira, 5 anos, né, que foi o meu curso, às vezes só fazendo o projeto da faculdade e tal, e lá a gente aborda muitas áreas, né, a gente aborda urbanismo também, que são intervenções urbanas de cidade, a gente faz parques e tal, mas a vida real, a gente sabe qual que é a probabilidade de eu ser contratada para fazer uma intervenção urbana, entendeu? Então a vida real é um pouco diferente, né, e aí o estágio consegue trazer a experiência do dia a dia, né? Que são projetos residenciais, são projetos reais, né? Que são, na maioria das vezes, projetos residenciais mesmo, né? E depois que eu formei, eu trabalhei em vários escritórios, assim, fui morar um tempo em Campinas também, trabalhei um tempo lá, trabalhei em São João da Boa Vista, até que surgiu a ideia de montar um escritório. Aí eu montei o meu próprio escritório, meu pai é engenheiro civil, então a gente sempre teve esse contato junto, né? Ele é especializado em cálculo estrutural. Então a gente fez uma parceria, eu fazia os projetos e ele fazia parte da estrutura e tal, né? E acompanhamento de obra também eu fazia. E também eu comecei a me dedicar bem com a parte de projetos de interiores, né? Porque a ideia, tem muito arquiteto que acaba direcionando, eu faço só projeto arquitetônico, ou então faz só projeto de interiores e tal. Mas é muito interessante quando o cliente chega até a gente poder oferecer um projeto como um todo para ele. Para o cliente é muito mais fácil também. E também porque quando eu penso num projeto de uma casa, eu falo assim, a parte arquitetônica é a parte dela mesmo, da área dela, né? Como ela vai ocupar, a disposição dos cômodos e tal. Eu já imagino a parte de interiores, que acabamento que vai colocar, se a gente coloca um espelho aqui ou não, que móvel a gente vai colocar, enfim, né? Então, eu acho que os projetos se complementam. É complicado, às vezes, um cliente fecha, às vezes, só o arquitetônico com você e o interiores com outra pessoa e tudo mais. Eu sempre gostei de tentar fechar um pacote para os clientes, sabe? Com tudo. E aí, quando aconteceu da gente decidir vir para o Canadá, a gente escolheu Montreal justamente por conta de estar no crescimento, né, na parte de construção civil. E a gente observou isso porque tá tendo um problema imobiliário aqui, né? Até para achar apartamento aqui para alugar tá sendo muito difícil. A gente passou por uma fase muito difícil, meu amor. Quando a gente chegou, foi bem caos, assim, para achar apartamento. Esse foi um dos perrengues, então, que vocês não imaginavam? Foi um dos perrengues, porque
a gente, igual a gente falou, a gente não conhecia ninguém, a gente até tinha publicado no Facebook, a gente tá chegando tal dia, se alguém tiver passando aluguel, né, e tal. Não, a gente não conseguiu. E aí a gente ficou no Airbnb durante 15 dias, e durante 15 dias a gente imaginou que a gente ia conseguir achar um apartamento, porque a gente não achou o apartamento. Aí a gente teve que pedir mais uma semana, não foi? No Airbnb. Foi. E aí a gente conseguiu esse apartamento. Só que isso era... A gente chegou dia 14 de agosto, a gente conseguiu esse apartamento no comecinho de setembro, só ia vagar dia 1º de outubro. Então a gente teve que ficar mais um mês improvisado. Aí a gente alugou o quarto de um brasileiro e tal, pra gente poder ficar até a gente ir pro nosso apartamento. Então foi uma fase bem caos, assim, né? Foi gastos a mais que a gente teve, né? Sim. É importante falar pra quem tá chegando também, sempre pensar num plano B, pensar em ter uma reserva mesmo, sabe? Porque esses imprevistos acontecem, né? E aí a gente viu, voltando à parte do boom imobiliário, é porque tá tendo muitos problemas mesmo de achar apartamento. Tá tendo incentivo para construir e tudo mais. Agora tá tudo meio parado. Então, basicamente é isso. A minha experiência profissional, eu tenho bastante experiência na parte de arquitetura, parte de interiores. Eu me aprofundei também na parte de imagens fotorrealistas, né? Tô tentando cada vez melhorar mais, que eu percebi que aqui também é um mercado legal. E aí a gente veio para cá, mas o meu primeiro objetivo seria fazer a primeira coisa é o curso de francês, que eu não tinha o francês ainda. Então, para participar de entrevista, alguma coisa assim, ia ser um pouco difícil, né? Então a gente se programou para eu primeiro estudar o francês para depois começar a procurar emprego. E aí, quando eu terminei o meu 5º mês de francês, eu comecei a pesquisar vagas de emprego e tal. Mas até então a gente estava pensando em ir pro Brasil, né? A gente ia pro Brasil agora em julho, né? A gente ia pro Brasil em julho. Uhum. E eu terminei o meu curso no comecinho de abril. Então ia dar só 2 meses, né? Entre a nossa viagem e o tempo que eu ia terminar o meu curso de francês. Aí a gente ficou naquela. Eu começo a mandar currículo ou não? Aí até então a gente pensou em não esperar a gente ir pro Brasil. Mas as coisas vão acontecendo, né? Nesse meio tempo eu já fui traduzindo meu currículo, eu já fui atualizando meu portfólio, né, profissional. E aí eu entrei num grupo, eu vou contar um pouquinho como que foi para eu conseguir essa vaga de emprego aqui, né? Que eu acho que é interessante eu contar como que foi. Eu entrei num grupo do Facebook, que é de arquitetos e designers daqui de Montreal. E aí, para entrar no grupo, eu tive que responder algumas perguntas e tal, em francês. Aí eu respondi e me aceitaram no grupo, porque é um grupo bem fechado. É um grupo para eles darem dicas e tal, de patrocinadores. Não é um grupo para vender coisas, enfim, é um grupo mais restrito. E aí me aceitaram. Aí eu entrei no grupo, vi uma publicação de uma mulher falando, olha, se você é criativa, era uma publicação bem descontraída, né? Falando, se você é criativo, se você gosta de projetos nesse estilo, se você gosta de trabalhar em equipe, mande o seu currículo e seu portfólio para tal e-mail e tal. E aí eu falei, quer saber? Vou mandar, né? Não tem nada a perder, né? Já tava pronto. Eu nem falei nada com o Augusto. Fui lá e mandei. E aí, no outro dia, ele entrou em contato comigo, perguntando se eu queria fazer uma entrevista por telefone. E aí eu fiz a entrevista por telefone, mas, gente, eu conto agora na maior calma, mas pergunta para Augusto. Eu fiquei cheia de espinha na cara, sabe? Foi um caos na minha vida. Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer uma entrevista em francês, entendeu? Por telefone. Por telefone, você não vem da boca da pessoa, né? Você não vê a boca, não tem letra labial, né? E aí eu fiquei super tenso, começou a aparecer um monte de espinha na minha cara, assim, no meu rosto, né, amor? Foi bem tenso, assim. Tu pensou, que besteira que eu fui fazer, né, de enviar. Exatamente. Foi que maldito currículo que eu fui enviar, né? Meu Deus. E aí, isso foi na sexta. Aí na segunda-feira elas me ligaram no horário marcado. Aí eu coloquei o fone, fiquei quietinha lá, já tinha anotado algumas coisas no caderninho, né, pra não esquecer de nenhuma informação, né? E aí, por fim, eu achei que eu consegui bem, eu entendi as perguntas que elas me perguntaram algumas coisas, eu consegui responder e tal. Claro que eu não tenho vocabulário extenso, né? Vocabulário técnico. Principalmente o técnico, né? Tem muita coisa, assim, pra aprender. Mas aí eu terminei a entrevista e falei com o Augusto, amor, eu fiquei feliz porque eu vi que eu consegui participar de uma entrevista, mas eu não tô confiante. Tá tudo bem, pelo menos eu fiz a minha primeira entrevista, já matei um leão, né? Por fim, naquele mesmo dia me mandaram um e-mail perguntando se eu queria fazer um teste lá no escritório delas no outro dia. Aí eu falei, vamos, né? Aí mais espinha na minha cara.
Cada ligação delas é. Aí foi espinha e maquiagem, né? Tipo, aí isso vai piorando, né? Você imagina o caos que não fica. Aí eu saí da aula e fui fazer o teste. Aí o teste, o que foi? Era pra fazer. Eles me deram uma planta sem paredes internas, só com o perímetro da casa, né? Onde tinha as janelas e tal, isso a gente não poderia mudar, né? E eu poderia construir da maneira que eu quisesse. Elas me deram um programa de necessidades, pontos cômodos, como que era a família, né? Que é um tipo de entrevista que a gente faz com o cliente mesmo. É quem que vai usar a casa, quantos anos os filhos têm, pra gente pensar como que vai ser e tal. E aí eu tive que desenvolver um projeto do zero para elas. Depois eu tive que desenvolver um 3D, né, uma maquete, né, volumétrica, no programa que a gente usa, né, que era o mesmo. E depois eu tive que apresentar para elas como se elas fossem os meus clientes. Então eu tive que tratar elas como clientes e falar, olha, por você ter 2 crianças, eu fiz a disposição dessa maneira e tudo mais. Então eu tive que defender um projeto como se elas fossem os meus clientes, assim. Foi bem interessante, foi bem legal. E assim, depois, no fim dessa apresentação, aí teve outra entrevista que foi pessoal, que elas fizeram perguntas, assim, de entrevistas normais, né? Como a gente como tem no Brasil mesmo, né? Elas me perguntaram coisas pessoais, da minha experiência, perguntaram por que a gente decidiu vir pra cá, perguntaram assim se eu me interessava mais por projeto arquitetônico ou de projeto de interiores, né? Eu falei que eles se complementavam, então que era difícil escolher o que eu mais gostava, né? Na verdade, eu acho que a arquitetura é tudo ligado, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Então, assim, a gente conseguir transformar, às vezes, um terreno e numa casa, e da casa virar um lar, né? Que é quando você vê ela pronta e acolher as pessoas, eu acho demais. Mesmo em ambientes públicos, né, restaurantes, a gente vê que está vindo numa evolução muito grande, né? E os ambientes que a gente frequenta, eles estão cada vez mais bonitos, né? Mais aconchegantes, acolhedores mesmo, né? E tudo isso vem da arquitetura de interiores e tal. Então eu sou suspeita, né? Eu gosto muito de trabalhar na minha área, né? Uhum. Então eu dei sorte de me encontrar cedo, assim. Eu entrei, foi muito por influência do meu pai, que é engenheiro, né? Mas desde cedo, assim, eu meio que me encontrei, sabe? Eu me sinto muito feliz, assim. E aí, por fim, eu terminei a entrevista, fui embora e eu falei pro Augusto, falei, amor, nessa eu já fiquei mais confiante. Falei, eu tô achando que vai dar certo. E não é possível, né? Deu certo, né, amor? Minha primeira entrevista aqui eu passei e eu tô muito feliz. Só que aí a questão foi que eu comecei a trabalhar, trabalhei um mês, depois a gente já entrou em quarentena, eu tô trabalhando ainda, mas à distância. Então, assim, eu não tive tempo ainda de conhecer elas, de criar uma intimidade, entendeu? Então, pra mim, são pessoas estranhas, entendeu? Eu tenho, às vezes, receio, porque a cultura é muito diferente, né? Então, algumas coisas que pra mim é normal um funcionário meu me perguntar, eu não sei se pra elas é normal, assim, entendeu? Então, assim, tipo assim, claro que é por conta de eu estar trabalhando à distância. Eu acho que em 3 meses, se eu tivesse com esse contato diário, seria muito mais leve hoje pra mim, né? Uhum. E eu fico pensando, né? Tipo, na hora que eu voltar, como é que vai estar meu francês, né? Porque já não tô praticando tanto. E também essa questão de, tipo, a intimidade é diária, né? Você só vai conseguindo ter uma intimidade com o contato diário. A gente fica o contato diário por Skype, né? A gente fica o tempo todo conversando e tal. Mas não é a mesma coisa do contato pessoal. Então, é uma coisa que eu sinto, assim, que elas não me conhecem e eu também não conheço elas. Então, eu tô trabalhando, não tenho relações, assim, e pra mim é um pouco diferente, porque todos os lugares que eu trabalhei, mas isso eu acho que é meu também, né? Eu sou muito comunicativa, eu gosto de fazer amizade, então eu já teria chamado eles pra vir aqui comer pão de queijo aqui em casa, sabe assim? E isso eu estranho um pouco, mas às vezes é melhor assim, porque eles são mais quietos, né? Eles são mais reservados, aparentemente, né? Não é tanto igual deles, assim. Tem que ter cautela, né? Ter cautela. É isso aí. E qual que é a pergunta mesmo? Então, eu tenho uma pergunta que é pessoal minha, assim, nesse projeto que tu criou ali pra elas no teste, tu pensou na questão da acústica da casa? Porque aqui é um problema, né? Aqui, na verdade, o que acontece? Nas paredes externas era uma casa isolada, sabe? A minha casa aqui, ela é parede com parede, né? Mas a gente minha também. Do lado, a gente escuta mais em cima, né? Em cima. Aqui no nosso apartamento a gente escuta mais o pessoal andando mesmo. Parede, assim, a gente não tem tanto problema.
mas era uma casa isolada, então as paredes externas já eram mais grossas, entendeu? Aqui tem toda uma legislação, né, de paredes internas, de espessura e tal, e então eu preocupei mais com a parte interna em si, né, foi mais a parte de divisão interna. O que eu acho legal aqui, até tinha uma pergunta, acho que aqui estava no roteirinho, falando sobre a questão das diferenças, né? É uma coisa que... Sim, eu vou só te cortar um pouquinho, vou só apresentar essa pergunta, que é para falar o nome ali da pessoa. Eu sou um pouco ansiosa. Então, entrando... Imagina, que isso. Vamos seguir, é bom que tu lembra aí. Então, o Vladimir Rodrigues de Lima, né, ele enviou a pergunta via Facebook no dia 5/5 para nós, e ele fala assim: eu gostaria de saber o que a Nani achou de diferente entre as preferências no Brasil e no Canadá em termos de decoração. Obrigada, Vladimir, por ter enviado a pergunta para nós. Espero que você esteja escutando esse podcast. Legal, obrigada, Vladimir, pela pergunta também. Então, em relação a... Eu estava até conversando isso com o Augusto esses dias, né? Em relação a parte de decoração, a parte de acabamentos mesmo, materiais e tal, eu não percebi tanta diferença em relação aos gostos das pessoas, sabe? Eu não vejo uma diferença tão grande em relação a ambientes que eu fazia no Brasil para ambientes daqui, né? É claro que são estilos, né? As cozinhas, aqui elas têm uma tendência mais clássica, né? As portas, os puxadores são um pouco diferentes. Eu percebo que no Brasil a gente usa uma arquitetura mais contemporânea, sabe? Puxadores cabo, enfim. Então tem uma certa diferença, sim, mas no geral, em questão de objetos, móveis que você compra, tapetes, enfim, eu não vejo tanta diferença, sabe? Eu vejo que é bem parecido até. Eu acho que o que diferencia muito é mais a parte arquitetônica mesmo, que é a divisão de ambientes, né? Então, por exemplo, nesse projeto que eu fiz o teste, eu tinha as paredes externas e eu fiz toda a disposição interna. Então, eu peguei o programa de necessidades, criei um projeto para elas de acordo com o que a família precisava, né? E eu fiz assim, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, a primeira matéria que eu tive na faculdade é setorizar os ambientes. Então, ambiente de serviço, ambiente íntimo e assim por diante. Então, os quartos vão ficar na área íntima, a área de serviço fica a cozinha, a lavanderia e tal. E a área social é a sala de jantar, enfim. E eu percebo que aqui eles não preocupam muito com isso. Por exemplo, eu nunca no Brasil, em hipótese alguma, eu faria um quarto que dá para sala, porque é uma área íntima ligada a uma área social. Então, eu não acho que funciona, entendeu? E aqui eu percebo que eles não têm tanta essa preocupação. Eu mesmo fiz hoje um projeto, eu fiz imagens fotorrealistas de um projeto antigo que elas já tinham feito, né? E os quartos davam um dava para cozinha, o outro dava para sala, sabe? Então, assim, olhando no geral, ficou lindo o projeto, a área social ficou maravilhosa. Provavelmente eu faria diferente, porque é muito essa questão... Eu acho que talvez do curso mesmo, né? O que o meu curso trouxe, talvez eles não seja um peso tão grande esse tipo de divisão, assim, né? A minha casa mesmo, o meu apartamento, o meu quarto dá pra cozinha também. É uma coisa que me incomoda bastante. Porque, por exemplo, se uma família tá recebendo os amigos e um filho seu, né, adolescente, tá recebendo os amigos e você quer ir no banheiro, você tem que passar pela sala pra ir no banheiro. Então é melhor que você tenha uma área íntima separada. E suíte também, né, que é uma coisa que todo brasileiro pede, todos os clientes meus sempre pediam, e aqui a gente vê que eles preferem banheiros enormes do que, às vezes, fazer 2 menores, entendeu? Um para dentro do quarto e outro para fora. Então eu vejo que é uma diferença, assim, não é falando que é certo ou errado, é falando que são diferenças culturais. Nesse projeto mesmo do meu teste, eu fiz o seguinte: quando você entrava na casa, eu fiz aquele hall de entrada, que aqui é praticamente lei, né? Tem lugar para colocar sapato, casaco e tudo mais. Obrigatório. E no Brasil a gente vê que não, né? Tipo assim, na nossa casa tinha lugar para entrar sem sapato, até por isso que vem o nome, né? Entra sem sapatos e tal, mas era nosso. A gente era bem exceção, assim, nossos amigos riam da gente, falavam que a gente era cheio de mania, né? E a gente chega no Canadá, que é lei, né? Entrar sem sapato nas casas. Então, isso a gente não estranhou. Se identificaram. Então, exatamente. Então, a gente aqui tem que fazer o hall de entrada. E desse hall de entrada, eu já fiz a área social, entendeu? Então, eu já fiz a sala de jantar, a cozinha, e a sala de estar toda integrada. E depois eu fiz os quartos, né? Voltado para uma área íntima. E o projeto delas, elas me mostraram depois, que elas falaram para eu fazer um projeto real.
E o que foi executado, que elas desenvolveram, foi o contrário, os quartos para frente. Então você entrava, ficou um corredor onde estavam os quartos e depois vinha a área social. Então, assim, é igual eu falo, não é certo ou errado, mas são ideias diferentes, né? Eu acho que são prioridades diferentes que eles têm aqui que a gente não tem no Brasil, entendeu? Uhum. Então, o que eu acho estranho, o que eu acho que diferencia mais é isso, né? Em questão de decoração, não, é mais a questão de disposição de ambientes, entendeu? Tem uma curiosidade também que eu percebo aqui, né, que é bem diferente do Brasil, eu não sou dessa área, mas que talvez para ti chame atenção também, Nani, com relação à lavanderia, né? Aqui muitos edifícios têm a lavanderia separada, né? Ou então dentro do próprio banheiro. Exato, exatamente. Ou na cozinha, né? Ou na cozinha. Então tem várias opções, mas muito diferente do que a gente encontra no Brasil. Muito diferente. A lavanderia, no geral, aqui, ela já é em si diferente, né? Porque a lavanderia para eles é uma lavadora e uma secadora. Isso para eles é lavanderia. Mas e o tanque, né? Pra você lavar aquele paninho, né? Pra você jogar água fora. Não tem tanque, sabe? Deixar de molho. Deixar de molho o paninho lá, né? Que você faz limpeza e tal. E aí, tipo assim, a gente acha super estranho. Aqui no nosso apartamento também não Falta tem. Falta varal. Sabe? Como assim? Tudo bem que 6 meses aqui neva, não tem nem como colocar lá fora. Mas, tipo, não sei, é muito estranho, né? Essa parte. Eu acho que, pra mim, o que eu mais sinto falta é a parte do tanque mesmo, assim, e ter um espaço da lavanderia. Porque, por exemplo, você vai passar pano na sua casa, aí você vai jogar água onde? Aí você joga no vaso, né? Porque você vai jogar na onde a água? Não tem um tanque, né, pra jogar água, sabe? E pra lavar o balde, pra lavar sua vassoura, entendeu? Uhum. Então, se for ver falta, talvez se eles começarem a usar tanques, eles vão ver que sempre faltou tanque, mas que eles não estavam preparados pra isso, entendeu? Então, assim, porque é uma coisa assim, e é uma coisa que eu acho engraçado também, eles colocam geralmente, por exemplo, eu comecei a desenvolver um projeto lá no escritório, que era uma casa de 2 pavimentos, então a gente chama o térreo de rede chaussée, que é a parte do térreo, e tava o primeira etage, que era o primeiro andar. E aí, a parte social ficou toda na parte do térreo, né? Então tinha até um ateliê, uma casa muito grande, né? E o primeiro andar ficaram os quartos e tal, enfim, normal. Mas aí a lavanderia ficou em cima, do lado da suíte. E assim, tipo, o pessoal, tem gente que, igual elas falaram pra mim, é muito melhor, porque já vai tirar roupa de cama e já coloca lá. Mas eu penso assim, se você chega da rua, você já vai tirar, às vezes, um casaco que quer lavar, e às vezes você tá cozinhando e já mexe na máquina e já coloca as coisas pra lavar, entendeu? Então, assim, nesse caso, se a pessoa tá na área social, ela vai ter que ficar subindo pra lavar roupa. Não entendo direito, entendeu? Só que aqui, a maioria dos projetos que eu vejo, a lavanderia é do lado dos quartos, assim, quando são 2 andares, né? Então, é uma coisa que eu acho diferente também, né? É igual eu falei, não tô falando que eles estão errados, eu acho que é mais... É cultural mesmo. É cultural mesmo, né? E o tanque, cadê o tanque? Nunca tem tanque. A Mariana vai montar a Apple da arquitetura, vai começar a fazer a necessidade para eles. Exatamente. Trazer, às vezes, umas ideias novas, né? E a gente vê que isso é bem diferente, porque no Brasil, todo cliente pede pelo menos um tanque e um espaço para lavadora e secadora, né? E um varalzinho também e tal. Então, assim, é uma coisa bem diferente, né? A lavanderia para eles é a lavadora e secadora. Isso se resume. Ou ralo no chão, né? Não tem ralo no chão para poder mandar água para o Exatamente, é um ponto importante, né? Eu faço projeto hidrossanitário no Brasil, né? Aqui não. E é uma coisa que todos os clientes pediam, era um ralo fora do box e um ralo dentro do box. Só que aqui, além de tudo, não tem box, tem a banheira. Então, como você vai jogar água para dentro, entendeu? No Brasil ainda você empurra com o rodo, né? Uhum. E dá para ir a água. Agora aqui não dá, e não tem ralo para fora, entendeu? Acho que eles talvez não lavem tanto com água, né? Já me falaram isso, que eles estão acostumados mais a passar pano e tal, que essa cultura de lavar o banheiro mais e tal, latina. o pessoal fala, né? Não sei. Mas são diferentes, são essas diferenças, assim, questão de decoração eu não vejo muita, mas nessa parte mesmo, né? De distribuição de ambientes, do jeito que eles usam os ambientes, igual a gente falou da lavanderia, assim, né? É bem curioso, eu acho bem interessante, eu acho que tá sendo uma bagagem bem legal, sim. Né, eu acho, tá sendo bem interessante. E nossa última pergunta aqui, vou ler aqui para vocês.
Olá, boa tarde. Sobre a participação da Mariana e Augusto. Eu gosto muito de cozinhar e gostaria que falasse sobre culinária do Canadá. Muitas pessoas falam que a comida daí é muito sem graça. É verdade? Queria saber qual comida do Brasil eles sentem mais falta. Abraços virtuais da Helena Assani Nogueira, do podcast Oxigênio. Ela é amiga de vocês também, né? Uhum. Um beijo pra Helena, né? Olha, a gente sente muita falta da comida do Brasil, né? Igual eu falei, a gente é de Minas também, então assim... Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. Só a culinária de Minas já tem... Não tô falando se é melhor ou pior, mas já tem uma variedade de comida maior do que a do Canadá. Só então de Minas. É muito engraçado. Agora você imagina cada estado, né? Que cada estado no Brasil. A gente veio pra cá... eu quando vim em 2014, eu experimentei na época o poutine, né? Que é daqui do Quebec, a receita tradicionalíssima aqui. E eles falam também, tem o Nanaimo, né? Que é um doce também, se não me engano. Mas assim, tem o bagel, que é tradicional pra caramba aqui. Mas eu sinto que a gente sente muita falta da comida do Brasil. Muita falta. E também o que a gente sente falta, que a gente percebe muito também... dos lanches que a gente comia no Mac. Porque no Brasil o McDonald's tem muito mais coisa diferente. Gente, aqui não tem Mac Cheddar. Como assim, sabe? Não, os Cheetos também. Os Cheetos. Cheetos também. Salgadinhos. Taste. Gente, eu não entendo, sabe? Por que não tem Cheetos requeijão no Canadá, gente? Por que não tem requeijão no Canadá? Não tem fandangos no Canadá, não, sabe? Gente, poxa. E assim, tem uma coisa que eu posso até estar errada, né? Mas é porque a gente chegou faz pouco tempo, a gente ainda tá conhecendo a cidade. Mas uma coisa que lá no nosso apartamento lá em Pós de Caldas, cada esquina tinha uma padariazinha dessas pequenininha, que aí você entra e tem uma vendinha junto, então faltou um molho de tomate, você corre nessa padariazinha que vai ter lá. E aí você chega lá, tipo assim, lá perto de casa a gente tinha duas, né? Duas. E aí, por exemplo, a gente sabia que em uma bombinha, a Carolina, sabe? Aquela sobremesinha. Ai, deliciosa. Ama aquilo. Numa padaria era melhor, e na outra era o pão. Então, o que você faz? Você vai nas duas e compra, né, a bombinha e compra o pão. E aí rolava aquilo, né? De você chegar lá na padaria e tá com aquele cheiro de pão quente. E eles falarem, vai demorar 10 minutinhos pra sair o pão quente, você não quer esperar? Aí, óbvio que você fica esperando, sai com o pacote aberto pra não murchar, né? Isso é de lei. E você vai até comendo pão quente no caminho, né? De tão gostoso que é. Eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Tipo, precisou de tal coisa, você vai. Eu não sei se tem aqui, mas eu nunca vi. Eu acho que tem muita... Aqui é a farmácia, né? Que tem o mercado dentro. Tipo assim... Então eu sinto muita falta disso. De você chegar num lugar e ter essa variedade de coisas que a gente gosta, né? Então a gente chegava lá, tinha a Carolina, tinha pudim, tinha pão de queijo. Então você vai receber alguém, você corria na padaria e comprava alguma coisa pra fazer e tal. Língua de gato. Tinha língua de gato também. Tinha muita coisa. Cheiro, né? O cheiro, né? Tem cheiro, né? De comida. Né? É absurdo a diferença. Aqui o único lugar que cheira é o Starbucks, né? Cheira bom. Exatamente. Mas então, eu sei, Mariana, que você achou um jeito aí de encontrar os ingredientes e poder fazer o teu pão de queijo caseiro para matar a saudade de Minas. É porque mineiro é difícil ficar sem pão de queijo, né? E aí é igual eu falo, assim... Tanto que até eu tenho isso lá no Brasil, né? Em todos os lugares que eu ia, eu tinha que experimentar o pão de queijo, porque eu ia achar o pão de queijo melhor do mundo. Fazendo assim, teste. Não vai ser aqui no Canadá. Não, no Canadá eu não encontrei outro lugar com pão de queijo. Acabou o teste. É melhor, né, amor? Porque não tem muitos, né? É verdade. Não, meu pão de queijo... A Thaís já comeu o pão de queijo. O pão de queijo é bem gostoso. Tá provado. Aqui é igual eu falo, gente, não é que você não acha, você acha tudo. Você acha polvilho, você acha coisas que o pessoal fala, lá não tem. Na verdade tem, é que não tem de uma forma prática, né? Então, por exemplo, você vai comprar polvilho, eu tenho uma moça que vende pra mim, eu tenho que combinar com ela dela me trazer, ou então eu tenho que ir no supermercado, que é o supermercado português, né? Que vende, mas assim, pega metrô, às vezes pega metrô e ônibus pra ir até lá. Então não é uma coisa assim, tipo, vou fazer pão de queijo, eu vou aqui no metro pra comprar polvilho. Não, você tem que se planejar, entendeu? Então não é uma vida muito prática, você tem que planejar o que você vai fazer, né? Sim. Mas, no geral, de comida que eu mais sinto falta, assim, eu acho que é a comida da minha mãe, pra falar a verdade. Porque sempre que dava, eu dava uma corridinha lá.
Ela faz o frango ensopado com polenta, que eu adoro, meu Deus do céu, uma delícia. Feijoada da minha mãe também é maravilhosa. E você tem alguma coisa assim que... Eu sinto mais falta do Brasil? Não, em específico não tem nada. São várias coisinhas, são coisas pequenas. Que a gente percebe que são diferentes, né? Igual fandangos, esse tipo de salgadinho. Requeijão também, você até acha. Eles concentraram todos os esforços deles aqui em variedade de refrigerante. Refrigerante você acha, assim, de todos os sabores possíveis. Mas esqueceram do resto. Todas as cores, né? Todas as cores. Gente, bombom, sabe? Sonho de valsa, que delícia. Eu fazia uma torta de sonho de valsa. Pelo amor de Deus, que coisa mais gostosa. E aí não tem sonho de valsa aqui, sabe? Doce de leite, gente. Nossa, agora eu lembrei doce de leite. Olha pra você ver que delícia. Torta. Nani, não chora, Nani. Olha, fiquei emotiva agora. Não, tô brincando. Mas assim, a vantagem é que como a gente tem vontade das coisas, a gente acaba a gente até tá melhorando na cozinha, né? Então, eu fiz torta de frango essa semana. Não é, tipo, não é igual, né? Assim, mas pra primeira torta até que deu bom, sabe? Frango com cream cheese, né? Não tem requeijão. Não tem requeijão, a gente usou cream cheese. Eu não acho a mesma coisa, assim. Eu acho o sabor bem mais forte também, né? Diferente. E aí a gente vai se adaptando, né? Mas todo mundo que a gente fala assim morre de rir. Fala, como assim, né? Porque o Canadá, ele também é formado por imigrantes. Eu não consigo entender como que a culinária aqui não pegou tanto, sabe? Igual no Brasil, por exemplo, né? Que cada região que você vai tem uma culinária diferente. Ainda mais o Quebec, ainda por ser uma ex-colônia francesa, né? Pô, a gastronomia francesa é gigante, né? E parece que a comida ela é muito americanizada, eu sinto aqui. É muita influência também. dos Estados Unidos. Muita coisa enlatada, né? Eu não sei como que é na Europa também, né? Mas eu percebo que, assim, não tem uma variedade que, de repente, eu imagino, né? Não sei, nunca fui pra França, que eu imagino que deva ter na França, por exemplo. Que lá deve ter muita coisa diferente para comer. E é engraçado, igual a Nani falou, aqui tem muito imigrante também. A gente vê muita comida asiática, comida indiana... Mas, não sei, parece que falta... Eu não sei explicar o que acontece, sabe? É bem diferente. É meio restrito demais, eu acho, a comida. Falando em comida asiática, tem uma revelação. No Canadá, ou pelo menos aqui em Montreal, o sushi não tem cream cheese também. Não tem. Isso é chocante para um brasileiro. Exatamente. E falam que é difícil achar hot roll aqui também. Eu já ouvi falar isso, eu não sei. Eu não fui em muitos lugares, né, de comida japonesa, mas falam que não é fácil achar hot roll aqui também, sabe? Que é bem uma variação do Brasil. Pois é. Além de tudo, brasileiro é criativo, né? Vamos combinar aqui. Sim. Sem dúvida. A criatividade brasileira, né? Desossa, né? Mas tem uma coisa aqui no Canadá que eu vejo que é melhor do que no Brasil, são os chocolates e o café. Gente, não tem... Os chocolates aqui, aquele chocolate que eu comi no Ano Novo na casa da Thaís do Aramis, que eu sentei no sofá, fiz narquia lá. Lembra, Thaís, que eles tentou roubar o chocolate na tua Que na verdade não são chocolates canadenses, eles são chocolates importados da Europa, né? São suíços, enfim, mas que aqui a gente tem um acesso muito mais fácil. Mais barato, né? Então, Mas vamos parar de falar de comida, né? De novo, vou ter que avisar vocês que eu tô de dieta, né? Tá de dieta, Meu Deus do céu. Não sei o que acontece com esse povo, mas tá bom. Tá, a quarentena. Gente, eu tô no quarto dia de dieta, tá sofrido. A minha filha passa pra me oferecer bobagem, né? Salgadinho, e eu fico com minha mão, né? Segurando a minha própria mão pra não atacar o salgadinho. Ainda mais na quarentena, né? Que a gente fica mais em casa, dá vontade de comer mais, né? Sim, a louca que vai fazer dieta na quarentena, né? Quem faz. Então, esses foram a Nani e o Augusto falando um pouquinho sobre a vida deles aqui no Canadá, estudo, trabalho. E a gente fica muito agradecido com a participação de vocês. Eu tenho que encerrar, eu sei que tem muita coisa legal pra gente falar. O agradecimento especial aos nossos patrocinadores oficiais aí, que é a Horizon Selection, Mobilitas, Energia Seguro também. E aos nossos futuros patrocinadores, a Vizinha do Açúcar, Concórdia, McDonald's, Starbucks e Pão de Queijo da Nani, tá? É isso aí. É isso aí, gente. Obrigadão pelo convite, a gente ficou muito feliz, né?
Eu não sei se a gente falou direitinho, porque é a nossa primeira vez, então eu tenho uma mania, eu falo muito rápido, né? É um problema de ansiedade mesmo que eu tenho, assim, então eu falo muito rápido, mas aí eu falo muito também, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Qualquer dúvida podem mandar também, que eu respondo, que por texto é mais fácil. Direct. Assim. É isso aí. Muito obrigada, gente. Eu adorei. Foi muito bom. Foi muito legal. Eu adorei. Foi bem legal. Siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Me ajuda aí E a gente tá disponível nas plataformas do Spotify, Podbean e SoundCloud. E é isso aí. Até a próxima. Beijão.